Eu queria que o Bruno, que ele falasse um pouco para a gente sobre essa prática de missões. A prática de missões é algo assim que vem do coração de Deus, é um plano de Deus, é uma ação, um plano missionário, um plano de ação missionária que vem do coração de Deus? Olha, John, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque quando eu penso em missão, primeiramente eu penso em submissão. Sub, debaixo, miss e missão. Ou seja, eu estou debaixo de uma missão. Jesus disse uma vez que eu vos dou poder. Então, nós temos que entender que nós não temos poder. Tudo que nós temos vem do alto, vem de Cristo. Então, a missão, quando nos é dada, e ela vem da parte de Deus, é uma preocupação de Deus com a humanidade. É tanto que, até a volta de Cristo, a pretensão é que todos ouçam o Evangelho, todos sejam pregados, a palavra de Deus seja pregada até nos confins da terra. Então, nós temos esse papel de missionários. Eu entendo também o seguinte, que todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é missionário. Isso não é um papel de um pastor, não é um papel de um líder de igreja. Todo cristão, ele é missionário. Ele tem a função, eu chamo isso de função, de exercer esse supremo benefício que é ser missionário. Porque quando Jesus fala para a gente a respeito disso, ele dá muito carinho, dá muita ênfase. E olha que houve um preparo grande dos apóstolos e de muitos aqueles que foram lançados ao ministério de evangelizar, de pregar a palavra, foi o ministério missionário. Então, eu vejo primeiramente que a missão está debaixo de uma autoridade. E nós precisamos entender isso. Porque muitos até querem fazer missão, mas não se submetem a estar debaixo de uma autoridade. E isso é um risco muito Uhum. grande. Porque quando você sai sem estar debaixo dessa autoridade, sem estar debaixo da permissão de Deus, coberto por Ele, embasado por Ele, cheio da sua palavra, você, além de ir despreparado para o campo, você também oferece risco para as pessoas a qual você vai pregar o Evangelho. Ótimo. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Só complementando com uma frase, que é a frase de Spurgeon, que ele diz, né, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então vocês entendem, vocês veem assim, essa prática de missões, ela é algo assim que está relacionado com aquilo com que Deus faria enviando seu filho ao mundo para remir o mundo. Está relacionado a isso. Bom, na verdade, eu vejo que o próprio Deus, ele deu início à missão, né? A gente vê que a partir do momento em que o homem cai, né, a partir do momento em Gênesis 3, em que o pecado entra no mundo, nós vemos ali Deus ele prometendo para Adão e Eva, né, representando a humanidade, ele promete um descendente, lá em Gênesis 3,15. Então ele promete a solução para o problema que tinha acabado de entrar no mundo. Então, o próprio Deus é quem dá início a essa ideia de missão, que é o quê? É você levar a outras pessoas aquele evangelho que um dia chegou até você e apresentou para você a sua realidade, apresentou para você a sua condição de pecador diante de um Deus santo, alguém que precisava de uma solução, alguém que estava em dívida com Deus, né? Todos devedores, né, diante de Deus. Mas ainda assim, ele começa isso, né? Até não sei se a gente poderia chamar de trabalho. É um trabalho que Deus começa ali a partir do momento que o pecado entra no mundo. E aí, se nós formos olhar, por exemplo, um texto bem comum, que é o texto lá de Paulo em 2 Coríntios, ele vai dizer, né, que a nova criatura, as coisas velhas, elas se passam, né? Tudo se faz novo e tudo mais. Aí o próximo versículo disso é dito o seguinte: isso tudo provém de Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E aí o próximo versículo coloca: e a nós então foi dado o ministério da reconciliação. Ou seja, o próprio Deus nos reconcilia consigo mesmo e nos envia para poder levar o evangelho para que outros também possam se reconciliar com ele. Então eu vejo que isso realmente a essência de quem Deus é, com certeza está contida nisso. É o meio pelo qual Deus designou para aqueles que haverão de crer. É maravilhoso isso que o Clinton fala, porque a glorificação do Filho está na mensagem do Evangelho de forma explícita.
Quando nós lemos em Colossenses 1,16, que fala que porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo o que foi criado foi por ele e para ele. Nós vemos isso na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho pregada de forma genuína, nós glorificamos a pessoa do Filho, porque ele é a consumação da mensagem do Evangelho. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, como Clinton disse, ele reconcilia consigo o mundo. Então, isso é maravilhoso. Essa mensagem ela tem que ser espalhada a todos os povos, porque é um tesouro escondido. Você está entendendo? Então, que os irmãos possam compreender a importância de compartilhar essa mensagem, de pregar essa mesma mensagem a todos os povos, porque, infelizmente, hoje é uma mensagem escondida. O texto Eu que eu observo citei... que... Fica à vontade, irmão. Deixa eu só vou complementar o texto que eu citei para que os ouvintes possam aí ter a referência. 2 Coríntios 5, versículo 17 em diante, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E olha, esses 2 últimos versículos eu não me lembrava, né? Mas olha que interessante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu observo que o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus aqui na Terra. O Evangelho ele é extraordinário. É ele quem muda a realidade de uma sociedade. É ele que tem poder para entrar na divisão da alma e do espírito de um ser humano e transformar. É ele que pega as coisas que não são para confundir as que são. O Evangelho ele é feito assim. Se vocês notarem, em João 4, a mulher samaritana, ela tem uma vida totalmente conturbada, uma vida difícil, uma vida promíscua, mas ela conhece a Cristo, daí ela recebe a palavra do Senhor, após ser evangelizada por Jesus, ela já sai para anunciar na cidade a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, há poucos instantes aquela mulher era uma pecadora perdida, condenada ao inferno, então Jesus vai lá, transforma ela num ser diferente, numa nova criatura, e ela já se transforma em uma missionária. Maria Madalena, uma mulher também que tinha vários demônios nela, estão ganhando 7 agora, não estou bem lembrado, mas Maria Madalena também vai seguir todo o ministério de Jesus Cristo e com certeza evangelizando, indo de cidade por cidade com Jesus. Paulo, como vocês bem conhecem também, um homem que tinha uma vida totalmente voltada contra o evangelho, e Paulo vai no caminho do Damasco ter um encontro com Jesus e se transforma mais na frente, anos depois, como o maior bandeirante do evangelho, o maior plantador de igreja do evangelho até hoje. Então, a gente observa que a evangelização, ou ser missionário, é uma missão extraordinária, é um bem supremo, é algo extraordinário. Não tem palavras para descrever o que é ser missionário, o que é empunhar em mãos a Bíblia e de porta em porta, de casa em casa, nos presídios, nas favelas, onde quer que seja, pregando e anunciando o Evangelho. Porque quando você olha para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E olha que esse versículo ele não para por aí, porque muita gente pega esse versículo, acha lindo ele, como ele realmente é, mas não conclui o versículo, que ele vai dizer o seguinte: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós não éramos geração eleita, ele nos fez geração eleita. Nós não éramos sacerdócio real, ele nos fez sacerdócio real. Nós não éramos também uma nação santa, hoje nós fazemos parte de uma nação santa. Nós não éramos o povo de Deus, hoje nós fazemos parte do povo. E melhor ainda, povo de propriedade exclusiva dele, mas com um propósito para isso. Aqui na Terra, nosso propósito diante de tudo isso é de anunciar o Evangelho. Por isso que missão é algo que tem que aquecer o coração da igreja. E eu acredito que a igreja ela não se constrói de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A igreja tem que sair a anunciar o evangelho. É por isso que a parábola do semeador diz que o semeador saiu
a semear. A missão não é a igreja que cria. A missão é dada por Cristo à sua igreja. A igreja executa a grande comissão, levando esta mensagem do Evangelho na sua cidade, na sua região, na sua nação e em todas as etnias da terra. Então, a missão não é criada pela igreja. A igreja executa a missão que foi delegada pelo próprio Senhor da igreja, que é Jesus Cristo.